Estamos ao vivo para a nossa terceira live de 10. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Deixem aqui nos comentários. Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo bem. Vamos começar? Hoje nós vamos falar de um tema que é o quarto do bebê, tá? A gente sempre pensa em enxoval, a gente fala de roupa, né? A roupinha da mãe, fralda, fraldinha de pano, mas a gente esquece que tem o mobiliário do quarto, né? Que faz toda a diferença quando a gente tem boas escolhas. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Mi. Vamos lá, então? Vamos começar. Então, vamos lá, gente. O quarto, o que ele é o quarto? Na verdade, ele é o ambiente de sono do bebê, certo? Então, a gente precisa colocar dentro do quarto coisas que serão favoráveis ao sono do bebê. Então, o que a gente precisa levar em consideração nesse quarto, né? Tudo que seria o conforto do bebê e o seu conforto. Primeiro ponto, o recém-nascido é indicado que durma no quarto dos pais. E onde que esse bebê vai dormir, tá? Não é cama compartilhada, não é indicado que faça cama compartilhada com o recém-nascido, porque existe um risco muito grande da gente cobrir este bebê, seja com cobertor ou com o nosso próprio corpo. Muitas vezes os pais colocam o bebê recém-nascido entre os pais, isso é muito perigoso. Então a gente precisa lembrar que o recém-nascido precisa ter um ambiente de sono próprio para ele, tá? E aí, mesmo que seja dentro do quarto dos pais, a gente precisa pensar em um local para esse bebê dormir que não seja a cama dos pais. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que faça quarto compartilhado por pelo menos 6 meses. Assim, é real, gente, que cada família vai entender qual é a sua necessidade, né? O Augusto dormiu no nosso quarto até 9 meses de idade, mas a gente só tinha um quarto, essa era a única opção que a gente tinha. Já a Cecília foi para fazia sempre as sonecas dela no quarto dela e ficou enquanto ela era recém-nascida com a gente, depois ela foi pro quarto dela. Cada família vai conseguir organizar isso da melhor forma, tá? Então, assim, aqui não tô falando o que é certo, o que é errado, estou falando para vocês o que a sociedade brasileira recomenda, o que eu fiz aqui em casa, e possivelmente vocês vão achar aí um tempo adequado, né, que seja favorável para todo mundo. Pensando no recém-nascido, a gente precisa pensar onde ele vai dormir no nosso quarto, tá? A gente tem muitas opções. Aqui a gente vai começar a falar, vamos começar a falar do carrinho Moisés, tá? A gente tem a opção de comprar o carrinho já com a opção do Moisés. Então, quando a gente for escolher o carrinho de bebê, de passeio, a gente já pode comprar aquele que é Moisés e a gente pode deixar o nosso bebê dormindo no nosso quarto, no carrinho. Ele ocupa pouco espaço, a gente não precisa comprar nada a mais e ele é seguro para o sono do recém-nascido. Inclusive até para bebê maior, tá? Então, assim, a gente precisa pensar que os bebês, eles ficam lá intactos, a gente coloca ele e ele fica até por aproximadamente 3 meses. Depois eles aprendem a se lateralizar, tá? E aí a gente precisa deixar ele num ambiente um pouco maior. E quando ele aprende a virar de bruços, aí sim a gente precisa deixar esse ambiente extremamente seguro. Então, já nesse momento, o Caio Moisés já não é mais indicado para o sono do bebê, para o sono noturno. Para as sonecas, ok, porque normalmente as sonecas elas são assistidas, né? Ou a gente coloca o bebê perto da gente, que a gente consegue visualmente, né, ver, ou a gente consegue ver ele pela babá eletrônica. Então, a gente está acordada. Ok, a gente conseguir deixar o nosso bebê para fazer a soneca no carrinho, quando a gente faz a soneca assistida, tá? Então, existe essa opção. É uma opção mais barata, porque a gente já une duas opções em uma só, né? A gente mata 2 coelhos numa cajadada só. Os carrinhos normalmente suportam até 15 quilos, mesmo que ele suporte até 15 quilos,
possivelmente a gente não vai conseguir usar até 15 quilos, porque tem esse problema da limitação do espaço. E eles custam a partir de R$ 1.100, a maioria dos carrinhos Moisés, tá? Tem opção que já vem com bebê conforto, enfim. Mas agora a gente vai falar de sono do quarto. Então a gente pode usar o Moisés para dormir no nosso quarto, é uma opção financeiramente viável. A gente tem a questão do berço portátil. O que é o berço portátil? Para aquela família que adora viajar, que vai passar final de semana na casa dos pais, da família, gosta muito de se aventurar, o berço portátil é uma ótima opção, porque você já usa ele no seu quarto, você inclusive pode usar ele no quarto do bebê, tá? Porque ele é extremamente seguro e você consegue levar eles para a viagem. Qual é o lado bom? O bebê vai ficar acostumado com um único ambiente, tá? Então, ele não vai ter aquela dificuldade para dormir em outro local, porque ele está praticamente dormindo no mesmo lugar. Então, assim, o bebê não tem muita noção da localização em si, mas em si das coisas que estão próximas a ele, tá? Então, assim, é o mesmo colchão, a mesma textura. Quando ele passa a mão, ele sente nas laterais a mesma textura, e isso tudo ajuda ele a dormir em qualquer lugar. É uma opção. Eu só tenho um adendo aqui, que tem 2 tipos de berço portátil. Os que são menores e os que são maiores, igual um berço padrão americano. Você precisa entender qual é o espaço que você tem para colocar esse berço dentro do seu quarto, tá? Se ele vai caber um berço maior, que eu indico que se tiver espaço, já compre o maior, porque você vai conseguir usar aí por muito tempo. Agora, se você não tem opção, você pode comprar o menor, mas entenda que ele vai ter essa limitação também de espaço. Ele é 1000 vezes maior do que o mini berço, mas se você puder, compre o 130 por 70, que é o berço padrão americano. Eu acho que ele é 110 por 70, se eu não me engano. Então, já é grande, você vai conseguir usar por muito tempo. Enquanto o bebê dormir no berço, você consegue usar, porque é um tamanho muito bom. Mas você precisa se atentar se vai caber no seu quarto, tá? E ele tem a partir de R$ 400. Assim, um valor bem bom. A única coisa, vamos lá. O berço portátil não é tão confortável assim. Então, a gente possivelmente vai precisar comprar um colchão para ele, tá? Fazer algo que fica ali um pouco mais gostoso de dormir. Se não, aquela famosa frase, o berço tem espinhos, provavelmente vai ter mesmo, porque ele é mais duro, né? Muitos chacoalham, principalmente quando a gente usa a parte de cima, que ela é um tecido mesmo, tá? Aquilo chacoalha, os RNs adoram, porque você dá uma balançadinha ali, ele se vira e volta a dormir. Mas alguns bebês podem ficar incomodados. Opção, Tati, eu comprei o meu berço chacoalha. É fácil de resolver, gente. Tá dentro do quarto, você coloca o berço entre uma parede e a sua cama. E aí prensa a cama na parede, sabe? Você prensa o berço entre a cama e a parede e ele fica estável, não chacoalha, resolve esse problema. Então é isso, ele aguenta até 15 quilos, tem a partir de R$ 400, é uma ótima opção. Uma opção que eu gosto também muito é montar o próprio berço do neném, o berço de padrão americano, 130 por 70, no seu quarto. Mas qual é o problema? Muitos quartos não têm espaço. O meu, por exemplo, não tem espaço para isso. Se vocês verem aqui, já é a minha parede final e aqui eu tenho só um espaço para eu conseguir sair. E aqui na minha frente, na frente da minha cama, é um armário que eu passo, assim, deve ter 25 centímetros de distância entre a minha cama e o armário. Então não cabe. Aqui eu teria que usar um berço pequeno também, tá? Então, ele é ótimo porque já deixa o bebê ambientalizado com o sono, igual eu falei para vocês do berço de viagem, né? Esse berço portátil. É ótimo por isso, mas a gente tem essa questão do espaço. E qual é o valor dele, né? Tá, o bom dele é que ele vai até 35 quilos, ou seja, já é um berço que você vai usar, enquanto o bebê dormir no berço, você vai conseguir usá-lo, tá? E a gente também tem eles a partir de R$ 400. Tem outro ponto positivo que eu não comentei. A gente compra somente uma roupa de cama, tá? Somente um colchão, tudo um. Depois, quando você for transferir o bebê para o quarto dele, é só você desmontar o berço e despachar o berço para o quarto dele. E ele vai estar extremamente adaptado. Como eu falei, essa questão do ambiente, que ele não tateia, não tem muita importância assim, tá, gente? Então, é ótimo. Aliás, tem uma única diferença.
Se a temperatura do seu quarto for muito distante do quarto dele, ele possivelmente vai acordar por desconforto térmico. Mas se você manter a mesma temperatura, usar o termômetro de ambiente para identificar a temperatura do quarto e vesti-lo adequadamente para lá, não tem problema. Muitas mães recorrem a mim falando assim, Tati, eu troquei o bebê, tirei do meu quarto, ele tá acordando muito, ele tá estranhando o ambiente. Eu falo, não necessariamente, gente, vamos nos atentar à temperatura, se esse bebê não tá passando nem frio nem calor, né? Porque vamos supor, às vezes, se você usar ar-condicionado, tá? Nos 2 quartos, o ar-condicionado aqui você tá acostumado a colocar uma determinada temperatura, tá? Ou é um inverter, ou sei lá, um de parede. Quando você vai pro quarto do bebê, é um outro aparelho que não desempenha o mesmo jeito, tá? Então, assim, ele pode resfriar mais ou não. E isso faz com que o bebê sinta. O desconforto térmico é uma das principais causas de despertar noturno. Então, a gente sempre leva em consideração primeiro o desconforto térmico, depois a ambientalização, tá? Então, a gente acaba fazendo muitas mudanças desnecessárias. O berço evolutivo é aquele que fica mini berço, tá? Fica berço padrão americano e também fica cama. É uma ótima opção, porque você tem um único produto que desempenha todas essas funções. Mas deixa eu tirar uma dúvida, que era minha, inclusive, tá? Eu ficava pensando, cara, como que um berço pequenininho vai se tornar uma cama? Ele tem peças, tá, gente? Então a gente precisa lembrar que a gente tem que ter espaço para guardar essas peças. Não é que é, tipo, mesmo a única coisa, ela, tipo, aumenta e diminui. Não é isso. Então a gente, do pequenininho para o grandão, a gente inclui peças, tá? E ao contrário também é verdadeiro, do grandão para o pequenininho a gente retira peças. Então a gente precisa ter um espaço físico para poder deixar essas peças armazenadas até a gente precisar usar elas, tá certo? Outra coisa, esse berço requer 2 colchões. A gente vai ter o colchão do mini berço e a gente vai ter o colchão do berço padrão americano. Então a gente precisa levar isso em consideração, tá? Eles são bem mais caros do que o normal, tá? Do que os outros que a gente acabou comentando aqui. E outro ponto que eu levo em consideração para vocês. Muitas mães falam para mim, ai, Tati, eu vou comprar porque se eu for somar o valor do mini berço, o valor do berço normal e o valor da cama, às vezes fica mais barato. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse berço evolutivo, a mini cama, ela não aumenta. Então, quando o bebê passa a não caber mais no berço, ele também não vai caber na mini cama, tá certo? A gente vai precisar evoluir esse bebê para uma cama tradicional ou uma cama maior. O colchão da mini cama é a mesma do berço, 130 por 70, tá? Então, sim, só levem isso em consideração. Aqui, às vezes parece que tem uma grande vantagem, mas nem sempre. Quando que a gente vai usar essa cama? Essa mini cama, ela vai ser um passo para o bebê para a cama de solteiro. Então, muitas mãezinhas, elas preferem só tirar aquela grade, ou seja, deixar com que o bebê ele entre e saia da cama, ele tenha essa autonomia de sair e entrar, para depois evoluir para uma cama, tá? Mas isso fica a critério de cada família. Eu preferi ter um berço 130 por 70 e do berço o Augusto foi direto para a cama de solteiro. Eu comprei grades e ok, e hoje ele fica sem grade, ele dorme na cama sem grade nenhuma, mas ele já tá dormindo na cama faz 1 ano e 3 meses, tá? E o valor dele é um valor bem mais agregado. E a gente vai encontrar eles a partir de R$ 2.500, tá? Quando o Augusto nasceu, eu morava num apartamento de 49 metros quadrados, com um único quarto. Era bem pequenininho. Então, o quarto era mais ou menos aqui, igual a esse. E eu não tinha pretensão de sair dali, né? A minha ideia era que eu ficasse naquele apartamento até o Augusto ter 2 anos. Eu não tinha muita noção, né, gente, do que é ter uma criança em casa, um bebê em casa. Então, na minha cabeça, eu fiz todos os planos para que eu ficasse lá até o Augusto ter 2 anos. Então, a gente fez um berço, a gente produziu um berço. Eu entrei no site esqueci o nome do órgão aqui de segurança. Mas, enfim, eu entrei no site do governo, vi quais são Inmetro, quais são as especificações de berço e segui à risca todas as especificações do berço que deveria para ter a segurança, tá? Então, a gente fez um projeto e eu fiz esse berço. O que aconteceu é que
como o berço era um tamanho X, né, um tamanho que se adequasse ali no meu espaço, eu precisei mandar fazer um colchão. E eu não me atentei na hora que o colchão precisava ter conforto. E aí eu fui lá no Mercado Livre e falei, nossa, que baratinho! R$ 100 o colchão, sei lá, alguma coisa assim. Comparado com os outros, eu falei, nossa, que bom, né? Que tô, beleza. O colchão era duro, gente, mas eu nem me atentei a isso. Então, quando o Augusto começou a, de fato, perceber o mundo, ele se viu num colchão durinho. Então, ele só mamava deitado. Quando eu colocava ele, na minha cama para ele amamentar, ele dormia. E quando eu colocava ele no berço, ele acordava. Claro, porque a minha cama era gostosa, toda confortável, toda, e além de tudo, tinha o meu cheiro. Então, eu decidi arrancar o berço dali quando ele tinha 3 meses e comprei um colchão igual o meu, só que de solteiro, e um pillow top, que eu tenho um pillow top na cama, igualzinho, só que de solteiro, e coloquei ele no colchão do lado da minha cama, que era exatamente o que cabia. Então ficava a minha cama 100% encostada na cama ali, na parede, a minha cama é queen, e o colchão dele do lado, como se fosse um berço, tá? E ele passou a dormir ali até 9 meses. Foi quando eu entendi que para mim era o limite. Não daria para ficar naquele apartamento tão pequeno. Assim, na verdade, daria, né, gente? Mas eu não queria ficar naquele apartamento tão pequeno. Então a gente vendeu nosso apartamento e foi morar num outro apartamento por Airbnb um tempo, até a gente vir para esse apartamento daqui. Então foi essa confusão que deu. É só para vocês entenderem que nem sempre o que a gente planeja acontece, principalmente porque a gente nunca passou pelaquela experiência. Não tem como a gente prever tudo o que irá acontecer. É claro que a gente consegue, tendo conhecimento, a gente consegue fazer ótimas escolhas, mas nem sempre todas vão ser assertivas, sabe? A gente vai provavelmente errar um pouco no enxoval, ter itens que talvez a gente não use, ou deixar de comprar itens que talvez a gente precisasse. É por isso que eu sempre falo para vocês, para a gente comprar o mínimo possível, tá? E comprar até 3 meses de roupa, 6 meses no máximo. E a gente vai adequando conforme a gente vai conhecendo o nosso bebê, entendendo de fato como que eles são, o que eles precisam. Aí sim a gente consegue fazer as compras mais assertivas. Mas o berço, se eu soubesse isso que eu sei hoje, eu teria feito completamente diferente, sabe? Então é isso, gente. Eu fiz esse berço quando o Augusto nasceu, não usei. Hoje eu doei esse berço para uma amiga. E é isso. Vocês podem estar se perguntando, Tati, o mini berço. Gente, eu não gosto do mini berço, tá? Eu sei que muitas vezes ele é o que cabe, mas eu não gosto por quê? Porque eles custam caro, tá? Para mim, R$ 250 é caro. Muitas vezes eles não vêm com colchão, então a gente precisa comprar o colchão. Só que tem outras coisas que a gente precisa comprar também. Lençol. Você vai gastar pelo menos R$ 70 a cada lençol do mini berço. Então, você vai ter, sei lá, quantos lençóis? 3? Pensa, vai somando os valores. Então, assim, eu não acho que o mini berço é a melhor opção, tá? Mas pode ser que seja a melhor opção para você. Quando? Quando o espaço do seu quarto não couber mesmo nenhum outro berço, tá? E aí a gente vai optar pelo mini berço. E aí, o que eu te indico? A procurar os mini berços, os mini berços que seja um pouco maior. Porque tem uns, gente, que são muito pequenininhos. Tem uns que são de largura 45 centímetros, tá? A largura do colchão. Tá? A altura do colchão, 90 centímetros. Gente, não dá pra nada. 45 centímetros é muito pouquinho. Tá? O bebê, você não vai usar. E tá, eles cabem até 9 quilos. Gente, não cabe até 9 quilos. Não tem como. A minha filha tem, vai fazer 7 quilos e pouco agora. Ela vai fazer 1 ano mês que vem. Então, assim, ela não conseguiria dormir mais num berço deste tamanho, entende? Então, assim, por mais que eles falem, vai até 6 meses, não tem como ir até 6 meses. O bebê começa a virar, se mexer muito durante a noite. Você não consegue deixar ele ali. Até porque ele é muito leve. E as madeiras normalmente são MDFs, não é um berço de madeira maciça, nem nada do tipo, ou seja, ele é instável. O bebê começa a ficar pesado e se mexer muito, aquele negócio vai mexer, a não ser que você prensa ele na parede, igual foi o que eu falei pra vocês. Tem a opção do Co-Sleeper, que é esse tipo de berço que eu fiz, tá? Ele é uma boa opção, você precisa também entender aí quais são as dimensões do espaço que você tem. No Brasil, ele tá começando a vir agora. O Co-Sleeper, ele é muito usado nos Estados Unidos.
Então, tanto quando eu fui fazer do Augusto, eu não encontrei nada aqui no Brasil que eu conseguisse. Por isso que eu fiz, tá? Esse foi um dos motivos no qual eu fiz. O meu berço era um co-sleeper. Você pode usar essa opção também, tá? Mas pensa que essa opção, se você só tem um quarto como eu tinha, tenta fazer ele um pouco maior. E aí se atente nessa questão do colchão, para que seja confortável. Se você pensar, você precisa ter na sua consciência que o negócio precisa ser confortável e precisa caber o seu bebê pelo tempo que você precisa que ele fique ali, tá? E é isso, gente. E se mesmo assim não tiver, foi o que eu falei, se não tiver espaço, a gente recorre ao mini berço, coloca o mini berço no seu quarto e depois você passa ele para o quarto dele. Ou se você não tem espaço, não tem um segundo quarto, ele for ficar no seu quarto mesmo, eu acho que o mini berço não é a opção, tá? Eu acho que a gente pode pensar em outra coisa, já que vai ser permanente a estadia dele no seu quarto. Você precisa pensar em algo que fique por bastante tempo, senão você vai comprar um mini berço para usar por pouco tempo e depois você vai precisar pensar em outra opção, a não ser que você queira mudar da sua casa, entende? Assim, você vai precisar entender aí como que vai funcionar a dinâmica da sua casa. Mas essas são as opções que nós temos hoje no mercado. E a questão de fazer um co-sleeper, dá para fazer também, igual eu fiz, é só você seguir lá as orientações do Inmetro. Muitos lugares não recomendam, né, por conta da segurança, mas tem boas empresas que fazem isso hoje. Então, dá para a gente olhar isso com mais carinho, pensar direitinho e em todos esses quesitos. Mas aí vocês não cometem o mesmo erro que eu, tá? Agora a gente vai falar da cômoda. Muitas das mãezinhas querem usar a cômoda como trocador também. Então a gente precisa pensar nas dimensões dessa cômoda. Não são todas as cômodas que cabem um trocador em cima. Então a cômoda que você vai colocar o trocador em cima, ela precisa ter pelo menos 50 centímetros de profundidade, tá? Porque o trocador ele tem mais ou menos 45, 46 de profundidade. E se você quer usar a cômoda mais o kit berço, você vai precisar ter pelo menos 80 centímetros de largura, tá? Para poder caber ali o trocador, mais aqueles de higiene, que é a garrafinha térmica, os potinhos e tudo mais. O trocador, em média, ele tem 45 centímetros por 65, tá? Então, tem que pensar um pouquinho nessas dimensões para vocês conseguirem fazer que caiba tudo certinho. Tem um outro ponto que eu gosto muito de sempre comentar com vocês, é que o trocador, eu não gosto daqueles que são planos, tá? Que eles são retinhos. Por quê? Porque se o bebê virar um pouquinho, pode cair. Então, se a gente conseguir comprar aqueles que são elevados na ponta, eu acho que dá uma segurança a mais pra gente, tá? Eu gosto mais desse tipo de trocador. Agora a gente vai falar um pouquinho das gavetas do trocador. Tem muitos trocadores da cômoda. Tem muitas cômodas que as gavetas são muito altas, tá? Pensa, a roupa do bebê é muito pequenininha. Se ela for muito alta, a única forma que a gente tem de armazenar essa roupa é uma em cima da outra. Só que uma em cima da outra não é a maneira mais eficiente que a gente tem de organizar essa roupa. Por quê? Porque você nunca vai ver a roupa que tá atrás. Tá ali embaixo, você não vai vê-la. Você vai sempre pegar a que tá em cima. E aí, possivelmente, a que tá atrás, lá embaixo, você não vai usar. A maioria das pessoas, gente, não colocou a roupa para lavar. Quando voltar a roupa pra gaveta, só coloca a roupa em cima, tá? Quase ninguém, deixa eu colocar a roupa aqui embaixo para pegar a que tava lá embaixo. Não. Então, eu não gosto desse tipo de dobra que fica uma em cima da roupa, porque eu não acho visualmente bonito, nem muito menos útil e acessível, prático. Eu gosto sempre que as roupinhas, elas fica um montinho que a gente consegue pegar, ou seja, quando a gente abre a gaveta, a gente consegue ver todas as roupas que tem ali, e a gente pega ela inteiriça, sem ficar nada embaixo. Então, as gavetas não podem ter 15 centímetros de altura, tá? Senão fica um espaço em vão, né? Acaba que fica 4 gavetas, sendo que poderia ter 5 ou 6 um pouco mais finas. Precisa olhar. Tem cômodas de R$ 400, tem cômodas de R$ 5.000. Então a gente precisa olhar. E também dá para fazer cômoda sob medida, tá? De repente, se você tem alguém que faça projetos, ou até os meninos que fazem MDF, né?
aqueles móveis branquinhos, que é o que eu tenho aqui em casa, dá para vocês projetarem. No quarto, lá em casa, quando foi 49 metros quadrados, né, o meu apartamento, eu fiz um móvel. Eu só tinha um quarto e não cabia o móvel, a cômoda do Augusto no meu quarto. Então eu fiz um móvel na sala. E esse móvel ele era de abrir e fechar, e eu já tinha pensado, eu já fiz o projeto dele, eu mesma meio que projetei ele ali, para que depois ele ficasse um bar, sabe, mais para frente, quando alguém comprasse aquele apartamento. Então, eu fiz as gavetas pequenas também, para poder caber tudo, e a primeira gaveta eu fiz bem pequenininha, bem baixinha mesmo, porque ali eu acomodei fraldinha, pomada, itens de farmacinha, sabe? Coisas que não ocupam muito espaço. Então eu fiz ela bem pequenininha, as outras eu fiz todas no mesmo padrão, tá? E é isso, sobre a organização das roupas e da cômoda. Agora a gente vai falar do ambiente total do quarto, tá? A gente precisa lembrar que o ambiente que o bebê vai dormir, ele precisa ser livre de ruídos e escuro, o mais escuro possível, tanto para as sonecas como para o sono noturno. Não existe esse negócio que o bebê precisa dormir no claro para acostumar, tá? Não existe esse negócio que o bebê tem que escutar barulho para conseguir dormir em qualquer lugar, tá certo? Não é o melhor sono para o bebê. De vez em quando o bebê vai dormir no carrinho, vai dormir no seu colo, vai dormir passeando, é uma coisa. Mas o ambiente do sono do bebê, ele precisa ser adequado ao sono. Eu sempre falo assim, quando as mães vêm conversar comigo, eu falo, você gosta de dormir no claro? Você gosta de dormir no barulho? A gente não gosta, gente. Por que o bebê tem que acostumar? Você acostuma dormir com a janela aberta e o trânsito passando? Não. Você quer dormir num ambiente quentinho, gostoso, né? O bebê é a mesma coisa. Para isso, a gente pode simular o escuro de diversas formas, tá? Por onde entra a claridade? Pela porta e pela janela. E então a gente pode fechar as janelas com cortina normal, mas essas cortinas elas precisam de manutenção, então a gente precisa lavar elas com frequência. A gente pode usar as cortinas de rolo, aquelas que a gente puxa, sabe? Com aqueles plásticos em volta, inclusive é o que eu tenho no quarto das crianças. Só que se for só o rolo, você precisa lembrar que a luz vai vazar pelas laterais. Então ela tampa somente a frente. A luz vaza pelas laterais. Não, eu não gosto muito desse tipo de cortina, tá? Para você usar esse tipo de cortina de rolo, ela precisa ter o perfil lateral, ou seja, ela desce dentro de um perfil. Ela é uma caixa metálica e aí ela corre por lá dentro, ou seja, não vaza luz, na verdade vaza o mínimo possível. Luz ainda acaba vazando um pouco, tá? Então, principalmente se o quarto do bebê, a janela for incidência de sol, principalmente da manhã, igual o quarto da Cecília. O sol nasce na janela dela, tá? Então, essas rolon, né, essas cortinas de rolo com perfil lateral são maravilhosas. Inclusive, esses dias eu publiquei aqui no meu Instagram. Não sei se foi da Novelinho. Um cara que fez um negócio assim maravilhoso que tampou a luz 100%. Depois eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês, aqui nas stories. Então, ok, a gente falou da cortina de pano, né? A cortina tradicional, a cortina de rolo e a cortina de rolo com perfil. Tem uma opção mais barata, tá? Mas como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. O que seria o mais barato? A gente colocar isso filme na janela, tá? Eu também tenho essa opção aqui. Eu tenho a cortina de rolon com perfil lateral, eu também tenho uma cortina por cima e eu tenho o insufilme, tá? Esse insufilme é um insufilme blackout. Ele fica branco por fora e preto, ele fica branco por dentro e preto por fora, tá? Mas também pode colocar preto por dentro. Qual é o lado ruim dele? Ele veda muito bem a luz, tá? Mas ele não tem opção de deixar o seu quarto claro, a não ser que você abra a janela. Então, se a janela do quarto do seu filho for, às vezes você quer só deixar o vidro, não vai ter essa opção, porque o vidro vai estar totalmente tapado, tá? Com isso, filme. Mas aí você tem que avaliar o que é bom e o que é ruim. Aqui em casa eu tive essa opção, eu preferi fazer dessa forma, mas no quarto do Augusto, por exemplo, eu já tô tirando, porque ele já tá dormindo com a luminária no quarto, então não faz muito sentido deixar. Para as portas, o que a gente pode fazer nas portas, tá? A gente pode colocar veda fresta,
que é uma espuminha preta e também tem branca, com fita 3M, então você cola em toda a volta da porta, para não vazar luz. Porque vocês acham que mas vaza muita luz pela porta, muita, muita, muita. Essa é uma opção. Depois, para a gente tirar, a gente precisa tirar com o secador, porque a colinha fica no batente da porta, mas tem um jeito de tirar que fica ótimo. E embaixo da porta, a gente pode usar um vé da porta mesmo, que é aquele que são duas espumas e a porta entra no meio, tá? Inclusive, é bom porque não entra poeira, não entra bicho, não entra nada. Fechou ali, ficou ótimo. Essas são as possibilidades que a gente tem de deixar o ambiente mais escuro. Agora, para abafar ruído, se você mora num ambiente, numa cidade ou numa avenida igual aqui. Aqui em casa eu moro na avenida principal da cidade. Do meu lado eu tenho o batalhão da polícia e o batalhão do bombeiro, ou seja, é sirene o dia inteiro, tá? O que a gente pode fazer para evitar que esses ruídos acordem o nosso bebê? A gente pode colocar na janela isopor. Quanto mais grosso o isopor, mais ele abafa o ruído. Quanto mais fino, menos ele vai abafar, tá? A gente pode usar o isopor e a gente também pode usar o ruído branco. Mas sobre o ruído branco eu falei na live anterior. Eu mostrei os ruídos que eu tenho, inclusive eu também tenho um post aqui que eu falo todos e um destaque que eu coloco o link de onde vocês para onde vocês comprarem, do lugar onde vocês possam comprar o ruído, tá? Então a gente pode usar esse isopor na janela para abafar. Cadeira de amamentação. Não são todas as mães que usam a cadeira de amamentação. Eu usei e eu achei muito importante, mas ela é um item que não é essencial, tá? Muitas mães gostam de amamentar na cama mesmo, ou em qualquer outra, na sala, enfim, onde achar necessário. Eu gosto. Por que que eu gosto? Porque eu gosto do balanço dela. Então, muitas vezes eu ninei a Cecília e nenei o Augusto no balanço da cadeira de amamentação. Tá? Então, eu gosto. O único ponto que a gente precisa ter o puff para colocar os pés, porque gera um conforto, assim, enorme colocar os pezinhos para cima, que é a mesma coisa da cama, tá? A gente pode, na cama mesmo, a gente pode amamentar e colocar os pezinhos para cima da cama e fica ótimo. Qual é o ponto? A gente tem dois tipos de cadeira de amamentação, a que balança e a que não balança, tá? A que balança, a gente tem um ponto, um quesito que a gente precisa levar em consideração, que é quando o balanço ele é externo, ou seja, é aquela cadeira que é oval assim embaixo, sabe? Aqui não tem cadeira de balanço, ela tem os pezinhos, igual uma cadeira normal, e a que tem o balanço, ela tem o pezinho oval, né? Esse pezinho oval, ele é um mata-pés. Então, se tem alguém perto de você que tá ali, porque normalmente ele é maior, depois eu mostro a minha pra vocês nos stories, pra vocês verem. Como ele é maior do que a cadeira normalmente, ou muito próximo da largura da cadeira, alguém que vai chegar ali, deixa eu te dar um beijo, deixa eu pegar o nenê, sei lá, qualquer coisa ali, você ir pra frente e pra trás, você vai esmagar o dedinho da pessoa, tá? Isso já aconteceu várias vezes aqui em casa. Com o Augusto eu fiquei ainda mais com dó no coração, porque o pezinho dele é muito pequenininho. E ele queria muito estar ali. Ali com a Cecília, às vezes eu tava ali balançando e eles chegam rápido, você não vê e aperta o pezinho. Então, precisa tomar muito cuidado, sabe? Porque o que acontece? Ela é assim, né? Aí se chega alguém aqui, ó, esmaga. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com ela. Existe a opção de balanço que não tem pezinho extra pra fora, tá? Então, assim, só leva em consideração. Às vezes o cachorro, a Molly aprendeu, né? Mas a primeira que ela veio, assim, pegou a patinha dela, ela correu e agora ela não chega mais perto da cadeira de amamentação. Mas tem esse ponto. Eu nunca vi ninguém falando disso por aí. Quando eu fui procurar cadeira de amamentação, mas eu procurei vídeo. Eu sempre vejo muito reviews de muita coisa, de tudo que eu vou comprar. E eu nunca vi ninguém falando disso. Nunca nem imaginei que isso poderia acontecer. Mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, se a gente vai comprar a cadeira de amamentação, muitos lugares deixam a gente escolher o tecido, tá? Às vezes a gente compra direto da fábrica, a gente escolhe o tecido que a gente quer. Outra coisa mesmo que você não escolha o tecido da sua cadeira de amamentação, você pode escolher a cadeira com o tecido que você quer, entende?
Você tá lá, você tá procurando na Amazon, por exemplo, cadeira de amamentação. E aí tem lá, de corino, de não sei o que, de tecido não sei o que. Leia a descrição da cadeira de amamentação, gente. Porque tecido sintético esquenta. Muito. Quando a Cecília era recém-nascida, ou até quando o Augusto era recém-nascido, muitas vezes a gente dormiu com eles na cadeira de amamentação. E aí você imagina, você vai ganhar um bebê no verão, por exemplo, tá? E aí essa cadeira de amamentação começa a te esquentar. Você sabe, não precisa ir muito longe, muitos sofás fazem isso, né? Tem sofás de suedine, por exemplo, que esquentam bastante. Então, se você for comprar uma poltrona, se atente no tecido, porque esses tecidos que são sintéticos, eles vão deixar você quente. E às vezes eu, por exemplo, na gravidez da Cecília, eu tive um calor que parecia que eu tava morando em Cuiabá. Era um negócio muito, eu sentia muito calor, eu suava, o ar-condicionado no máximo, torando aqui, e eu dormindo sem coberta e o meu marido todo coberto. E meu marido é calorento. Então, assim, levem esses pontos em consideração, tá? Na hora de escolher a cadeira de amamentação. A gente precisa de uma luz de apoio para amamentar os nossos bebês ou para dar leite para eles durante a madrugada, trocar uma fralda, seja o que for que você precisa fazer no quarto do seu bebê durante a madrugada. Você não vai ligar a luz, não vai ligar do quarto, você vai ter uma luz de apoio. Por quê? Os bebês, eles são muito sensíveis a qualquer estímulo. Então, se você ligar a luz do quarto, já era. Vai ser 2 horas para colocar esse bebê para dormir de novo. Então, precisa ter uma luz de apoio. Essa luz pode ser uma luminária do Sol do Himalaia, igual eu tive. Pode ser uma lâmpada própria para isso. Tem umas lâmpadas que você pluga na tomada, tá? Qual precisa ser a cor dessa luz? Vermelha ou amarela, tá? Mas amarela tipo alaranjada. Todas as cores que remetem ao fogo. Então, as cores vermelhas remetem ao fogo, é a única luz que a gente conseguiu se adaptar e ter a mínima diminuição da melatonina, ou seja, não interfere no nosso sono o quanto qualquer outro tipo de luz interfere, porque vai mostrar ao nosso corpo que está dia. Se está dia, a gente não tem que estar dormindo, tá? Então, a gente vai ter essa luz. Outra coisa, ela precisa ser de baixíssima intensidade. Também não dá para ser uma luz vermelha que ilumine o quarto inteiro, que você fala que você acha que você tá na rave, tá? Ela tem que ser de baixa intensidade e o quanto mais vermelha, melhor, tá? Então, falamos da luz, a luz de apoio. Eu acho que nós falamos de tudo. Falamos de tudo, gente. Deixa eu ver se agora a gente vai abrir para perguntas, mas eu vi que tem várias perguntinhas aqui. Deixa eu rolar para cima pra gente. Você acha que mini cama para utilizar até. Assim, gente, até quando a gente vai poder usar a mini cama, né? Depende. Tem bebês que começam a precisar mesmo de um espaço maior. Então não tem isso. Acho que até 3 anos, assim, se a gente for pensar, não daria. Mais do que isso, não sei não. Tem que pensar na mini cama do mesmo jeito que o berço, tá? Não, a única diferença é que, aliás, não é a única diferença, tá? Porque os bebês, eles pulam do berço, tá? Então, assim, a única diferença é que ela consegue sair sem se quebrar. Mas é basicamente a mesma coisa. Melhor aquele chiqueirinho pro início. Chiqueirinho, gente, hoje em dia o chiqueirinho é o berço portátil, tá? Então, sim, é uma boa opção. O chiqueirinho é uma ótima opção. Para dormir, gente, não vamos deixar os nossos bebês em chiqueirinhos, tá? Eles precisam ganhar habilidades. Eles precisam passear pela casa, estar livre enquanto estão acordados. Chiqueirinho é só no momento que a gente precisa comer, tá? Que a gente precisa tomar um banho, que a gente precisa limitar o espaço do nosso bebê, porque senão fica perigoso. Qual o melhor tecido para cadeira de amamentação? Algodão, linho, os tecidos naturais, tá? Ou até alguns tecidos sintéticos têm a capacidade, porque eles são tecnológicos, de não absorver tanto calor e fazer com que o calor passe de um tecido para o outro e pelas espumas, porque também influencia o tipo de espuma que a gente tá sentando. Isso influencia também. A gente precisa só se atentar, né? Perguntar para o fabricante, para lojista, ou nas especificações, se você for comprar na Amazon, no Mercado Livre, enfim. Tem sempre o tipo de tecido, o tipo de espuma. Então,
quanto mais natural possível, ótimo. Mas normalmente tem um valor um pouquinho mais agregado. Agora, tem tecidos que são bons. Poliéster eu não gosto muito, mas às vezes pode misturar um pouco de poliéster com tecido natural. Nylon é um tecido que, se tiver misturado, dá. Linho, eu não gosto de linho puro, mesmo que seja um tecido natural. Ele fica muito áspero. Então, vai precisar ter linho sempre com uma composição de algodão, por exemplo, ou até poliéster. Também dá. Fica uma composição mais sutil, mais gostosa ao toque. E outra coisa, testando, gente. A gente pode ir na loja mesmo, visitar a loja, sentar num negócio, ver como é que é, né? Se a gente fica confortável. Outro ponto da cadeira de amamentação que eu não comentei é o encosto, tá? Lembra que eu comentei com vocês que a gente às vezes dá umas pescadinhas? Se a cadeira é reta aqui, quando você não tem onde encostar a cabeça, tá? Então ela precisa ter essa saliência aqui pra você dar uma encostadinha. Isso dá, assim, ó, faz toda a diferença, sabe? São esses pequenos detalhezinhos que vão fazer toda a diferença na hora da gente, de fato, tá usando ali, né? Porque, pensa, a gente fica cansado, gente, à noite, de amamentar, de acordar, de trocar a fralda, e a gente não sabe nem quantas vezes a gente acordou. Então, todos esses pequenos carinhos que a gente pode ter, e isso não significa que a gente vai gastar mais dinheiro, entende? A gente só precisa ter um olhar um pouco mais refinado para que a gente conseguir fazer as boas escolhas. Se vocês seguirem tudo que eu falei para vocês aqui, hoje, vocês perceberam, eu não dei marca para vocês, eu não estou falando para você qual o melhor comprar. Eu estou mostrando para você como você vai encontrar o que é melhor para você. Porque melhor para você pode ser que não seja cadeira de amamentação, pode ser que você não tenha espaço para cadeira de amamentação. E tá tudo bem, a gente vai fazer outra opção, que vai ser amamentar na cama, vai, sei lá, talvez comprar um travesseirão, sim, de 90 centímetros, tá vendo? Ele é grande, consegue acomodar bem as suas costas, tá? Na cama, então assim, a gente só precisa entender como que vai funcionar a nossa família. E aí sim, começar a fazer as escolhas. Ver se teve mais alguma pergunta. Eu sei que tem a opção de fazer perguntas por aqui. Não. Alguém tem mais alguma pergunta? Sobre o ambiente do sono do bebê, opções de berço, opções de móveis. Então a gente finaliza por aqui. Eu espero vocês amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês e amanhã a gente se encontra.